Falando de governo Lula, hoje o que está acontecendo com o governo Lula, o que está acontecendo no Brasil, me fez me lembrar de uma história de um rapazinho que eu conheci na minha infância, na minha juventude ali, um jovem que a gente via ele gastando muito dinheiro, pagando as contas para os colegas nos parques, cheio de gente em volta dele, a gente falava, nossa, fulaninho é rico, nossa, e a gente chegava a admirar ele pela bondade dele, o tanto que ele era bom, o tanto que ele era rico. E a verdade é que um tempo depois a gente descobriu que o pai dele tinha um supermercado e ele roubava dinheiro do pai. Ele passava a mão no dinheiro do pai. Então, ele trazia muita gente com ele, andava com muita gente, mas pagando com o dinheiro do pai. E isso me faz lembrar hoje o governo, né? Me faz lembrar o que acontece no governo. Segundo uma reportagem da revista Oeste, o governo Lula também não consegue andar sozinho, faz muita graça para muita gente que anda com ele, com dinheiro nosso, com dinheiro do povo. Então, muitos amigos em volta, essa é uma grande realidade. E também vamos tratar aqui mais assuntos do Lula, que o Lula, os interesses dele vêm em primeiro lugar. Os interesses com a turma dele da esquerda, com os comunistas, socialistas, para ele ficar bem na fita com esses amigos socialistas, ele adia compromissos do povo brasileiro para estar em ambientes locais que é para ficar bem na fita com seus amigos comunistas, seus amigos socialistas. E também vamos tratar aqui hoje, falar sobre INSS, sobre fraude do INSS, e quais foram as pessoas que foram mais prejudicadas, as pessoas que mais foram afetadas, a quantidade de pessoas que foram mais afetadas com as fraudes no INSS. Já aproveitando, a gente vai começar a matéria agora, já aproveita para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário para fortalecer o canal. Meu nome é Denis Gonçalves, do canal Denis Gonçalves aqui, sempre estou trazendo as matérias aqui mostrando o que está acontecendo de fato na realidade do Brasil, na política, no Brasil e no mundo, política e geopolítica, trazendo as nossas análises aqui e mostrando para a população a realidade do Brasil. Vamos lá, diretamente para a matéria, citando a fonte para vocês aqui, é da revista Oeste, que diz o seguinte: Lula levou comitiva de pelo menos 120 pessoas em suas viagens à Rússia e China. A comitiva que acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua recente viagem à Rússia e à China ultrapassou 120 integrantes. Entre os nomes estão ministros de Estado, técnicos, assessores e presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, União, e diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo. A Secretaria de Comunicação, SECOM, enviou 27 pessoas. Já a Casa Civil deslocou colaboradores. O levantamento foi feito pelo jornal Folha de São Paulo. Ou seja, muita gente mesmo passeando que, ao meu ver, sem necessidade. Acredito que o mínimo possível ele levasse ali ia ter o mesmo resultado. Nada. Qual o resultado do que o Lula tem feito pelo Brasil? Pelo que eu vejo, não tem resultado nenhum. Então a gente vê que esse governo, ele não está nem aí com o nosso dinheiro. Ele não está nem aí com o que acontece com o nosso dinheiro. É uma farra para os seus amigos. Então é muita gente em volta. É isso que eu falo. Me fez lembrar de um rapaz, ali um menino na época, parecia ser um bom moço, mas ele gastava o dinheiro do pai. E aqui o pai do Lula somos nós, o povo. Então ele tem gastado o dinheiro nosso, que somos o pai dele, e que ele está gastando dinheiro. Infelizmente não tem dó do nosso dinheiro. E a segunda matéria de hoje, que eu falei para vocês, o Lula, primeiramente, são os compromissos dele, com a turma dele, para depois ele pensar em compromisso com o povo. E ele adiou uma ida ao Mato Grosso. Sabe para quê? Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Matéria aqui do Metrópolis diz o seguinte: Lula adia ida a Mato Grosso para lançamento de programa agrícola. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, adiou a visita que faria a Campo Verde, em Mato Grosso,
A agenda estava marcada para este sábado, por ocasião do lançamento do programa Solo Vivo e da entrega de máquinas agrícolas. No entanto, devido à viagem de Lula a Montevidéu, no Uruguai, para o velório do ex-presidente José Pepe Mujica, né? José Pepe Mujica, o compromisso teve de ser postergado. O petista chegou a Brasília no final da tarde desta quinta-feira e já vai viajar novamente. A ida ao Uruguai também fez que o presidente adiasse a viagem que faria ao Espírito Santo para fazer a entrega de residências do Minha Casa Minha Vida e uma visita a comunidades quilombolas em Sapé do Norte. Ou seja, agricultores, gente que vai receber casa, quilombolas, esperem mais um pouquinho. Eu tenho que ir lá ficar bem na fita com o pessoal comunista, o pessoal socialista. Tá certo que o Pepe Mujica morreu, mas ele acabou de vir de uma viagem e já está indo para outra viagem gastando dinheiro público que, no meu ver, homenagem se faz para quem está vivo. Para quem está morto não adianta mais fazer homenagem, e a turma dele ali, ele está ali para fazer graça para os vivos e não para o morto. Essa é a minha opinião. Acredite você, não sei se você pensa assim, mas eu penso assim. É gastando dinheiro, andando, viajando com mais uma comitiva grande para ficar bem na fita com os seus amiguinhos comunistas. Essa é a minha opinião. Poderia estar resolvendo problemas aqui no Brasil, está preocupado com suas viagens. Essa é a minha simples opinião. E a última matéria de hoje é da Gazeta do Povo. Gosto sempre de citar a fonte para vocês e dar os créditos à matéria, já com os meus comentários. Essa última matéria é da Gazeta do Povo, que fala o seguinte: entidades rurais lideram repasse do INSS e aposentado no campo foi mais afetado. Então, essas pessoas que trabalharam no campo foram mais afetadas do que as outras pessoas que são seguradas do INSS. E essas pessoas do campo, eu posso falar de experiência própria. O meu pai trabalha no campo, ele é aposentado pelo Fundo Rural, né? Pelo Fundo Rural. E meu pai hoje ele está com 77 anos. Meu pai hoje ele tem 77 anos, ainda levanta de manhã, vai para o curral, tira o leitinho dele, faz o queijo, pega o leitinho e ainda vai vender na cidade para complementar a sua renda familiar. Meu pai ainda faz isso até hoje. E o meu pai também foi um desses, né? Quando eu fui dar uma olhada e vi que havia desconto ali indevido no INSS do meu pai, na folha de pagamento. Quando eu tirei os extratos ali, eu vi que tinha valores sendo descontados de associações. E nós impetramos com uma ação, está aí rolando na justiça ainda, e realmente eu posso falar para vocês que eu tenho uma pessoa muito próxima, que é meu pai, que foi afetada também por esses descontos. E ele nem sabia. Trata-se de pessoa simples, rural, que nem sabia do que estava sendo. Ele olhava ali e falava, não, eu nem sabia o que era aquilo, eu sei que meu dinheiro cai tanto. E é muito fácil roubar pessoas humildes, porque elas nem contestam o roubo que estão sendo vítimas. E o meu pai foi uma dessas, ele nem contestou. Precisou que um filho olhasse o extrato dele e falasse, pai, já tem muito tempo que tem descontado isso aqui. O senhor sabe que isso aqui é ilegal? O senhor fez isso aqui? Não, eu nunca assinei nada para ninguém, não. Eu nem sei o que é isso, eu nunca fiz isso aí, não. Aí a gente foi lá e ajuizou uma ação, né? O nosso escritório ajuizou uma ação para reaver os valores. É isso. O brasileiro é roubado e fica calado, porque essas pessoas são pessoas humildes, são pessoas que vieram lá do passado, que não tiveram muito esclarecimento de cultura, de estudo, e são fáceis de roubar. É lógico que hoje, com a era da tecnologia, da internet, hoje a escola é bem mais fácil do que antigamente. O meu pai sempre morou na roça, era a coisa mais difícil, sempre trabalhou na roça, sempre trabalhou ali e estudou muito pouco.
Essa é a realidade desse povo que está aposentado aí de 70, 70 e poucos anos, 60 e poucos anos. A realidade deles é bem diferente da nossa hoje, com 40, 40 e poucos anos. A gente já teve a oportunidade de estudar, a gente teve a oportunidade de ficar na cidade e ter mais esclarecimento das coisas, da tecnologia, das escolas, a gente teve mais oportunidade. Então, a gente vê aí um governo covarde, omisso, deixando os ladrões roubarem os mais humildes que carregaram o país nas costas. Simplesmente são roubados até hoje os produtores rurais, as pessoas que trabalham na roça, as pessoas simples que estão trabalhando até hoje para colocar o pão de cada dia na mesa minha e sua que estamos na cidade trabalhando. E eu queria simplesmente pedir você que às vezes não valoriza o homem do campo, a mulher do campo, que está ali levantando de manhã, plantando o arroz, o feijão, produzindo leitinho, fazendo queijo, produzindo para que a comida chegasse no supermercado, e a gente pudesse ir ali comprar. Graças a eles nós temos a comida. E muitas vezes eles não são valorizados, são chamados de roceiros, são chamados de caipiras. E eu queria hoje fazer um apelo a você. Valorize mais o homem do campo, valorize mais o brasileiro que trabalhou muito e precisava do mínimo de descanso. Hoje o mínimo de sossego está sendo roubado. Aproveita desse momento agora, já se inscreve no canal, curta, compartilhe, manda para mais pessoas aí, deixe seu comentário, o que você acha disso, o que você acha desses descontos no INSS, o que você acha disso que está acontecendo no Brasil. Deixe seu comentário, é de muita valia para mim, ajuda bastante o nosso canal a crescer, o seu comentário, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Estarei trazendo aqui mais vídeos mostrando para você a realidade do Brasil, da política brasileira e abrindo a sua mente, abrindo o seu coração para querer saber mais de política e entender mais as coisas que acontecem no Brasil. Forte abraço, Deus abençoe.